chamo Emanuela. Iremos iniciar os nossos vídeos do canal com a temática conservação de alimentos. Você sabia que a conservação de alimentos surgiu com a civilização humana? Historicamente, o homem pré-histórico, com a descoberta do fogo, criou o processo de defumação, usado até hoje na preservação de alguns alimentos. Depois, ele aprendeu a usar o sal na conservação das carnes, condimentos para melhorar a palatabilidade, como também realizar fermentações de produtos de origem animal e vegetal. Uma das técnicas que se utiliza o calor é o branqueamento, um tratamento térmico brando, o qual utiliza temperaturas entre 70 e 100 graus Celsius e tempos que variam de 1 a 5 minutos, com posterior resfriamento, para evitar que o produto permaneça por mais tempo na temperatura elevada, causando um cozimento no produto. Esse tratamento geralmente é aplicado em frutas e hortaliças antes do congelamento ou desidratação. Tem como objetivo principal a inativação de enzimas naturais. Todavia, é utilizado combinado com o processo de descascamento. Outra técnica bastante utilizada com fonte de calor é a esterilização. É um tratamento térmico que se refere à completa destruição microbiana de um alimento ou produto. Isso significa dizer que toda a flora microbiana patogênica ou deterioradora, inclusive as formas esporuladas, assim como enzimas, serão destruídas e o produto se apresentará estéril. Essa técnica utiliza temperaturas superiores a 100 graus Celsius. Uma das técnicas que se utiliza o frio é a refrigeração, que é um processo de conservação a baixas temperaturas, em que essa temperatura média varia de -1 a 8 graus Celsius. O produto alimentício sob refrigeração conserva as características do produto fresco e é considerado um método temporário de conservação, porque a atividade enzimática e microbiana não são evitadas, apenas retardadas. Outra técnica em que se utiliza o frio é o congelamento, que é uma operação na qual a temperatura de um alimento é reduzida abaixo do seu ponto de congelamento e uma proporção da água sofre uma mudança no seu estado, formando cristais de gelo. É considerado um dos melhores métodos disponíveis para a conservação dos alimentos em longo prazo, pois mantém basicamente todas as características naturais dos produtos, quando são utilizados os procedimentos corretos de congelamento e estocagem. No entanto, é um método caro e exige a continuidade da cadeia de frio, ou seja, o produto deve ser conservado a baixas temperaturas desde a produção até o consumo. Conservação de alimentos pelo teor de umidade. Uma das técnicas mais utilizadas é a secagem natural ou ao sol, que consiste na exposição do alimento ao sol. É um processo simples e barato de secagem, mas tem a desvantagem de ser realizado sem nenhum controle de temperatura, umidade relativa e fluxo de ar. Trata-se de um processo lento, cujos resultados são imprevisíveis, pois depende das condições climáticas da região. Já a secagem artificial trata-se da operação unitária pela qual é produzida calor artificialmente em condições de temperatura, umidade e circulação de ar cuidadosamente controladas. Temos abaixo um exemplo de um secador de bandeja, que é constituído de uma câmara que recebe as bandejas com o produto a secar, sendo muito utilizado para frutas e hortaliças. O ar é impulsionado por um ventilador que passa por um sistema de aquecimento e o ar quente entra na câmara, passando pelo material que está secando. Conservação de alimentos por irradiação. A irradiação é uma técnica eficiente na conservação de alimentos, pois reduz as perdas naturais causadas por processos fisiológicos, além de eliminar os micro-organismos, parasitas e pragas sem causar qualquer prejuízo no alimento, tornando-os também mais seguros ao consumidor. O processo consiste em submeter os alimentos já embalados ou a granel a uma quantidade minuciosamente controlada de radiação por um tempo pré-fixado e com objetivos bem determinados.
Conservação de alimentos por aditivos químicos. A conservação de alimentos por aditivos consiste na adição de produtos químicos aos alimentos. Atualmente, com o avanço da indústria química, a indústria de alimentos tem sido beneficiada pelo surgimento de novas substâncias que podem ser adicionadas aos alimentos com o objetivo de conservar, melhorar a cor, o aroma, a textura, o sabor, bem como o seu valor nutritivo. Conservação de alimentos por fermentação. Os alimentos fermentados estão entre os mais antigos alimentos processados. Consiste em linhas gerais na modificação internacional dos alimentos pela atividade de certos micro-organismos para obter produtos de sabor agradável, saudáveis e estáveis. É um processo anaeróbico no qual uma transformação química é realizada e um substrato orgânico pela ação das enzimas produzidas por micro-organismo. Um exemplo é a fermentação alcoólica. A fermentação alcoólica é um tipo de reação química realizada pela ação de micro-organismos sobre os açúcares simples, produzindo etanol e gás carbônico, além de outros produtos secundários. É um processo de grande importância, através do qual é obtido todo o álcool industrial e todas as bebidas alcoólicas fermento-destiladas e fermentadas. Outro tipo de fermentação é a fermentação lática, que tem como produto principal o ácido lático. Ocorre sobre açúcares de origem vegetal ou animal, formando ácidos orgânicos, como por exemplo, iogurtes, manteigas, leites fermentados, queijos e etc. Na produção de iogurtes, ocorre a fermentação do leite por bactérias que produzem ácido lático a partir da lactose.